Olá, comunidade surda da cidade de Curitiba. Então, esse vídeo que eu estou fazendo agora tem como principal objetivo bater um papo com os pais surdos e também pais que têm filhos surdos ou pais surdos com filhos surdos que estudam na Prefeitura de Curitiba. Então, lembrando que é só um curto vídeo, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como está sendo esse projeto de aulas EADs. E eu quero contar um pouquinho para vocês como que foi a semana dentro dessa proposta, dentro desse desafio, como foi, né? Eu quero contar isso para vocês, colocando aqui no meu canal do YouTube, né, do Face, onde vocês podem interagir e a gente pode estar conversando. Lembrando, resumidamente, que existem duas plataformas, né, tanto a TV aberta, como também nas redes sociais, que podem estar assistindo essas aulas. Quero fazer essa pergunta para vocês. Como foi a experiência de vocês? Eu vou contar para mim como foi para vocês, como foi a minha experiência, né? De segunda a sexta-feira, aqui em casa, junto com a minha família. Se meu filho conseguiu, se não conseguiu. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu vou mostrar para vocês em relação às atividades propostas, às aulas, né? Que ainda bem eu tenho aqui a minha família, minha sogra, meu marido, que podem estar me ajudando, né? Com esse momento de estar junto com o aluno ali, né? Com meu filho ali durante as aulas. Essa imagem aqui é para ilustrar para vocês um pouco, né, essa diversidade que é estar em casa nesse momento de isolamento, porque realmente é algo assim surpreendedor, assim, né? Porque a gente tem as demandas de trabalho, de home office, estar com o filho acompanhando em todas as aulas, porque não adianta. Criança pequena, 1 ano, primeiro ano, não acompanha sozinho, não faz sozinho. Tem que estar junto, motivando, incentivando, acompanhando, porque, querendo ou não, é uma fase de alfabetização, né? Então é muito importante estar junto. Não é nada fácil. Dá uma trabalheira, né? Porque eu tenho ali o meu trabalho que é formal, né? E mais essas aulas do homeschool, né? À distância, aqui pela prefeitura. Então não é nada fácil. Por isso eu usei essa imagem para ilustrar. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de algumas imagens de como foi um resumo da nossa semana. Eu organizei uma grade horária, né? Claro que esse quadro eu já tinha muito antes, né? Lá no início do ano eu já havia comprado para organizar as atividades da semana do meu filho, de segunda a sexta-feira, né? Semana toda, sábado e domingo. E eu aproveitei para colocar, conforme a grade horária ali, as aulas que ele teria nessas aulas EADs. Esse é o meu filho, né? Só para mostrar um pouquinho ele acompanhando junto ali em todo momento em que eu organizei esse quadro de atividades. Só queria mostrar para vocês que é um quadro bem simples, vocês podem até estar comprando nas lojas, né? Eu coloquei inclusive ali algumas imagens de libras com o intuito, né, de meu filho já crescer com essa afinidade com a língua de sinais. Ó, por exemplo, aqui o sinal de dias da semana. Eu vou mostrar um pouco mais de perto para vocês. Então, só para destacar para vocês que esse aqui que eu compartilhei, ele é um quadro antigo que já alterou a grade horária. Eu achei bem bacana porque ele tem ali certinho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Todas as disciplinas que acontecem a cada dia. Eu, na verdade, esse quadro em cima aqui, eu não entendi muito bem o que significa essas colunas, não ficou muito claro porque não tem um cabeçalho ali, essas colunas, então eu não tenho certeza do que elas são. Mas só para destacar que esse é um antigo, que ele foi substituído por um novo. Esse daqui é aquilo que eu já tinha falado no início do vídeo, né? Que existem duas plataformas, seja ela pela TV aberta, né? No canal 9.2 em UHF, que eu já vi, eu já experimentei, ela dá certo. E o do YouTube.
Este aqui, que é a nova grade horária, ou a que funcionou, mas já me avisaram que ela vai alterar por quê? Aqui, por exemplo, não sei, eu não entendi, mas não tem segunda, terça, quarta, quinta. Mas me passaram que vai ter, parece que no feriado vai ter aula, agora não tenho certeza. Mas que vai ter também aulas no sábado. E aqui uma crítica só, porque não tem quais são os dias da semana, então a gente não sabe. Então, eu estou aguardando para saber aonde nós encontramos a grade horária de segunda a sexta-feira, onde que tá essa grade para a gente encontrar. Então, agora eu vou contar, fazer um resuminho aqui para vocês de como que eu fiz com meu filho no início, né? A gente estava fazendo ali, ó, ele sentadinho em cima de uma banqueta, mas estava um pouco distante. Essa aqui é a disciplina de história. Ele ali prestando atenção. Essa aqui ele amou, que é a disciplina de matemática, onde fazia as somatórias. Foi somando, ele achou muito interessante, ele conseguiu memorizar bem certinho a parte de divisão, organizou ali as ideias desde o início, depois foi ficando um pouco mais complexa, foi bem interessante. O objetivo então era trabalhar a divisão, fazendo a divisão dos carrinhos ali, contando uma história bem interessante. Essa daqui é uma explanação, né, que teve na disciplina de práticas sobre a formiga, por exemplo, como que é a vida dela. Essa aqui foi bem interessante, que foi uma prática também da disciplina de história para fazer um fantoche, dar um nome para ele. Então ele amou. Então eu vou mostrar para vocês só como que ficou organizado ao final, né? As disciplinas ali, as anotações, os registros que foram feitos, né? E que a gente foi motivando ele para que ele não desistisse, que ele continuasse, porque realmente foi um pouco pesado, né? Mas a gente foi passando que era algo sério, muito importante. Às vezes era muito rápido os conteúdos, as aulas, ele ficava angustiado, ele não queria fazer, então não foi nada fácil, então a gente precisou ficar acompanhando bem ele ali de perto. Então, como eu havia comentado, a grade horária são 3 disciplinas, né, por dia, de 30, 40 minutos. Então, dependendo do professor, cada professor usava uma estratégia diferente. Alguns davam um tempo para a criança registrar e ficava esperando. O tempo da criança acontecia durante a aula. Não precisava ficar apertando pause. Tinha uma musiquinha ali e a criança podia ir lá pegar os materiais. Podia, por exemplo, agora é hora de fazer anotação. O professor dava um tempo, deixava aparecendo o que era para ele anotar. E já outros professores não, era tudo direto, tinha que fazer direto. Então nós que fazíamos as pausas na televisão porque ele não conseguia fazer. Eu acho que isso prejudicou um pouco também, porque daí a criança fica frustrada, ele ficou frustrado e não conseguia fazer. Mas tudo é uma nova experiência, uma nova tentativa. Só uma coisa que a gente ficou um pouco frustrada é que a gente não conseguiu concluir as disciplinas com as atividades, com tudo, porque foi algo muito com muitas disciplinas e a gente com outras demandas. Então, ora, a avó ajudava ali, mas ela fazia uma disciplina apenas, não fazia as 3 que precisava. Então, é bem interessante. Eu tenho uns detalhes aqui no Face que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui no Face está dizendo que amanhã, desculpa, no feriado, né? Terça-feira, no feriado, vai ter aula, vai ter algumas reprises que vão passar na televisão para poder organizar.
TV, tem uma programação que eles estão preparando a programação para o feriado. Segunda vai ser a reprise, vai ter esse conteúdo. E sábado, dia 18, tá falando atenção, que vai ter aula, daí vai ter dia 21 também. E sexta-feira, aí vai ter uma reprise de sexta-feira. Nossa, que bom que vai ter essas reprises, porque aí assim dá para fazer substituições. Então, por exemplo, educação física, robótica, que ele ama, a gente não conseguiu fazer, então a gente vai aproveitar esse feriado, né, esse tempo para fazer. Mas realmente, confesso que foi muitas atividades e a gente não conseguiu fazer tudo. Vou mostrar um outro destaque aqui. Eu achei bem interessante isso daqui, porque tá tendo a hora do conto. E parabéns à Central de Libras, porque está tendo a janela de Libras ali. Está sendo bem bacana a contação de histórias. Hoje, dia 17. Esse é o site da prefeitura, só para contar mais um pouquinho para vocês aonde encontramos as informações. Eu procurei aqui a grade horária, quais são as disciplinas para a próxima semana e realmente eu não encontrei. Procurei em cada detalhe aqui no Face, no site e não encontrei aonde está a nova grade horária. Realmente não tem. Eu procurei, explorei o site, não consegui encontrar essa grade horária para a próxima semana, para a semana do feriado. Realmente não encontrei. Tema mesmo, grade horária, nova grade horária, né? Dias da semana, quais disciplinas eu não encontrei aqui. E eu quero só mostrar de novo aqui, que legal, agora que carregou. Muito bom, ficou muito bom, muito legal, né? O surdo poder ter essa equidade nas contações de história. Muito legal. Tem mais contações de histórias aqui. Muito bom mesmo. Muito interessante. Mas não encontrei a grade horária também aqui no Face. Então, vocês que estão olhando aí, vocês que estão assistindo esse vídeo e que sabem onde está essa grade horária, por favor, dá um help aqui pra gente, para saber onde encontramos, para poder nos planejar para a semana. Então, agora eu quero, de forma bem simples, né, nesse bate-papo, nesse compartilhar, dizer um pouquinho sobre a minha opinião, né, de como se deu essa semana. Para mim, assim, eu achei que foi bastante conteúdo, muita coisa. Gostaria de saber o que vocês, comunidade surda, acharam. Deram conta de fazer tudo? Conseguiram fazer todos os registros para poder apresentar? Qual a opinião de vocês? Até para, se der tudo certo, a gente poder apresentar, dar um feedback para a prefeitura se nós estamos dando conta ou não. Acho que seria bem bacana a gente se mobilizar aí para ver isso. Segunda, terça, quarta, segunda. Que bom que vai ter aquelas reprises, né? Desse feriado. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, para finalizar, como a gente fez os registros dessa semana que se passou. Tá ok? Ver o que vocês acham e compartilhar aí como foi a de vocês também.
Então, ó, assim que a gente fez o registro, aqui a disciplina de ensino religioso, que a professora explicava, aula 1, a data, né? Todos os registros que elas falaram que era para ser feitas, a gente foi colocando. Aqui o nome da professora, qual o conteúdo que seria feito e aqui a atividade que era para ser feita. Esse outro aqui é a disciplina de práticas. Olha só que interessante, né? A gente colocou ali que tem os 3 momentos que aconteceram. Foi bem interessante. Foi bem legal esses 3 momentos que se deram. Teve a questão da confecção do jogo da memória, foi bem bacana. Essa aqui é a disciplina de geografia, o registro da disciplina de geografia, né, com o conteúdo ali embaixo. Essa aqui é a disciplina de ciências, que tinha uma casa surpresa. Nosso meu filho amou, praticou várias vezes, brincou várias vezes, né, com a venda ali, ia encontrar os objetos, descobriu o que era e passou para a gente fazer também. Essa daqui é a disciplina de português, também foi pedido para escrever o nome da história, fazer o recorte. Ele amou essa parte dos recortes, foi algo muito legal. Mas a gente não conseguiu concluir, ó. Faltaram essas que estão em branco ali, realmente a gente não conseguiu fazer. Que era a disciplina, por exemplo, a disciplina de ciência. Ciências que era para fazer o xilofone, que eram para fazer umas outras atividades, encontrar a origem de algumas matérias-primas, a gente não conseguiu realmente fazer aquela dali, é bastante coisa. Isso daqui também é geografia. Essa aqui foi bem legal, que é a identidade da criança. Então, é isso, gente. Só queria compartilhar um pouquinho com vocês, mostrar como foi para vocês, né, comunidade surda, como que foi as atividades que nós fizemos, mas eu confesso que realmente foi tanta coisa que a gente não conseguiu dar conta, nem com a estrutura que a gente estava ali, mas paciência, vamos tentar nos organizar e espero ter colaborado com vocês, né, mostrando aqui os meus resultados, que vocês compartilhem com a gente também, para que a gente continue nessa luta, nos desenvolvendo, ajudando os nossos filhos a se desenvolverem neste período. Então, qualquer dúvida, qualquer opinião, podem mandar para mim aí. Um abração e lembrem, qualquer opinião, coloque nos comentários, fiquem super à vontade, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem de apoio também para se organizar, fiquem super à vontade. Antes não tinha janela de Libras, né? Não estava acontecendo a janela de Libras, mas continue se manifestando até que tenha 100% de janela de Libras em todos os materiais. Você que são pais surdos, filhos ouvintes, ou pais surdos, filhos surdos e assim por diante. Bora lá fazer as atividades diárias. O meu filho apareceu aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Ele tá morrendo de vergonha. Vem aqui, filho, só para mostrar para eles verem você. Oi, dá um oi pra galera. Vamos fazer em libras? Isso. Tchau.